aí, coloradagem? Estamos aqui para mais um de fora da área, outro de fora da área internacional, como o nome do nosso glorioso, né? Agora da Alemanha. Mas quem vai apresentar para vocês é o César. Eu sou o Luiz Ramírez. E eu sou o César Oliveira, falando para as gurias e os guris colorados de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do planeta. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Becker, que está na Alemanha. Olha, Ramírez, nós fomos no Canadá e agora estamos na Alemanha. E olha, em breve a gente vai fazer entrevistas interplanetárias aqui, cara. É um time internacional, né, César? O Guilherme é jornalista, trabalhou no Zero Hora, né? Trabalhou no Zero Hora e foi fazer mestrado na Alemanha e está por lá, cara. E lá ele não deixa de ver os jogos e acompanhar o Inter e conversar com os colorados aqui no Brasil. E hoje nós que vamos conversar com ele. Vamos falar de Inter, de torcida, de campeonato alemão, de pandemia e até de cerveja, Ramírez. O que tu acha? O Ramírez é um fã de cerveja, viu, Guilherme? Diz aí, fala aí com a gente, Guilherme. Um abração, obrigado por estar conversando com os colorados e coloradas aqui. Eu que agradeço o convite, pessoal. É uma honra estar participando aí desse programa com vocês. Eu fico muito feliz porque, ainda mais em tempos de pandemia, não é muito fácil a gente se encontrar, ainda mais com colorados. Eu vejo vocês aí uniformizados, assim como eu aqui, e bate... Não é fácil morar fora, ficar longe da família e, ao mesmo tempo, longe do Beira-Rio, da família que é o Inter também, né? Porque a família colorada é muito forte, aquele ritual de sair de Novo Hamburgo, da onde eu sou, e ir para o Beira-Rio fazer um churrasco. Isso eu já não sei mais o que é há alguns bons 3 anos, né? Que é desde quando eu vim para cá fazer o mestrado, como o César falou. Eu me formei agora em setembro, então, no mestrado em estudos europeus, com foco em política, sociedade e cultura. Sou jornalista, como o César falou. Em 2015, eu já havia morado na Alemanha, eu vim trabalhar aqui temporariamente, e agora voltei em 2018 e basicamente há um ano estou isolado aqui numa pequena cidade perto de Münster. Münster, que fica mais ou menos a 1 hora de Dortmund, um pouco ao norte de Dortmund, 2 horas a sudoeste de Hamburgo, e então fica um pouco mais para o norte da Alemanha, perto da divisa com a Holanda, e tenho sempre que possível acompanhado os jogos. Às vezes é um pouco difícil, porque se o jogo, por exemplo, agora faz 2 semanas a gente entrou no horário de verão, aqui na Alemanha começou a primavera, né? E a gente está 5 horas na frente. Essas 5 horas na frente às vezes complicam muito, ainda mais com esses horários agora de jogos na pandemia. 9h30 da noite é 2h30 da manhã aqui, né? Tem vezes que fica bem complicado de assistir os jogos, mas sempre que possível eu tento, nem que dou uma dormida antes, aí fico acordado durante o jogo e depois tento dormir, né? Porque dependendo do quanto o Inter te incomoda ou não, ou te empolga ou não, aí custa voltar a dormir de novo, né? Cara, é uma loucura. Eu imagina mesmo o Guilherme lá na Alemanha, 3h30 da manhã, ele vendo Inter e Ipiranga de Erechim. O que tu acha? Que maravilha, hein? Colorado. Que maravilha, hein? Olha, você já fez isso, né, Guilherme? Claro. Já fiz muitas vezes. Não apenas os jogos aí como do último brasileiro, tão decisivos, né? Então, de certa forma, nos empolgaram tanto, né? E que no fim não teve um desfecho tão nada esperado como a gente esperava, infelizmente, né? Mas valeu, foi uma jornada legal também, assim como em outros anos com Libertadores, com os jogos da Libertadores, principalmente, são muito difíceis por causa do horário, né? Sim. Mas é uma coisa que faz parte, né? Se eu tenho uma possibilidade de algum dia não precisar acordar tão cedo... Agora, realmente, às vezes, pessoal, sem besteira, assim, fica bem complicado, às vezes, se eu tenho algum compromisso, por exemplo, entre 8, 9 horas da manhã, poxa, o mais cedo é difícil, né? O jogo é muito tarde, tu acaba ficando
agitado ou né, empolgado ali, mas faz parte, não é fácil realmente. Agora, como eu falei, é um prazer imenso estar falando com vocês, porque aproxima, né? Vocês estão em Brasília, eu estou aqui na Alemanha já há alguns anos, então é uma coisa que aproxima a gente dessa família colorada que faz realmente muita falta. Assim, eu converso com os meus amigos e é difícil. A época da pandemia agora faz falta para todo mundo, né? Mas quando tem público no estádio, para os alemães faz muita falta aqui também, né? Eles também, bom, a Bundesliga é o campeonato de maior média de público do mundo, né? Então é muito difícil, assim, eles mal conseguem se reunir um na casa do outro para assistir, que é sempre uma coisa que acontece normalmente, né? Então para nós também é a mesma coisa. Estar longe não é fácil, ainda mais tendo essa distância, essa falta que eu sinto, como eu falei, dessa tradição de desde estacionar, fazer o churrasco, entrar no estádio, né, no Beira-Rio, que é uma coisa maravilhosa, que sempre fez parte da minha vida aí, graças ao meu pai, que sempre me levou no Beira-Rio, eu e meu irmão, desde criança. Enfim, é bem, bem difícil às vezes. Esse negócio da pandemia, claro, tem toda a questão de morar longe, isso tudo contribui para a gente ficar longe dessas nossas paixões, né? Mas a pandemia, ela mudou o nosso jeito de viver. E eu já queria encaminhar a primeira pergunta aí, Ramires, que é isso, assim, como é que está a vida na Alemanha, né? Óbvio, a Bundesliga sem público nos estádios, sem... Né? E tu vê um jogo daquele com... Eu não imagino como seja o estádio do Dortmund lotado, com aquela muralha amarela, aquilo é um troço enlouquecedor, né? Mas antes da gente ir para o futebol, como é que está a vida na Alemanha, Guilherme? Tu que é jornalista, né? Fez mestrado, está morando, como é que está a vida, a pandemia, né? Aqui já te adiantando, aqui no Brasil, eu e o Ramires temos privilégio de estar em home office, mas nem todo mundo pode, né? Mas aqui a vida está completamente de ponta cabeça. E aí, como é que tá, cara? Como é que as pessoas estão convivendo com isso? Qual é a perspectiva de vacinação, essas coisas? Tu tem acompanhado isso? Tenho sim. Em primeiro lugar, eu queria até dizer que dói demais ver a situação do Brasil, estando longe, né, e vendo tantas pessoas, o que era uma doença aparentemente distante, se transformou numa tragédia, principalmente no Brasil, com mais de, agora, 4 mil, se eu não me engano, 4 mil mortes por dia, né, passando em média de 3 mil, vamos dizer, nas últimas 2 semanas. Então, é realmente muito complicado, dói demais. Aqui, a vida parecia que ia voltar ao normal no verão do ano passado. Verão é a partir de agora, final de abril, maio até setembro, né? Parecia, mas a partir de outubro eles tiveram que fazer lockdown de novo. Foi feito um lockdown já em março do ano passado até maio. Esses 2 meses foram fundamentais para frear a onda de infecções. O verão, consequentemente, teve uma liberalização maior, tanto do comércio quanto da área gastronômica e do turismo. Só que a partir de outubro a coisa começou a complicar de novo e tiveram que fazer lockdown a partir de novembro, que ia ser até dezembro, que ia ser até janeiro, que ia ser até fevereiro e que agora vai até 18 de abril, agora semana que vem, mas que vai muito provavelmente se estender. Assim, o que acontece é que a gente tem aquela ideia de que, num geral, eu diria que o alemão tem uma disciplina maior e um respeito maior às regras que o brasileiro, mas não é totalmente assim, principalmente entre os mais jovens. Eu percebi que tem muita gente jovem, sim, que se reúne por aí, falando de adolescentes, né, pessoas até talvez 25 anos, 30 anos, não sei, enfim. A gente sabe, tem pessoas responsáveis e irresponsáveis em qualquer lugar, é isso que eu quero dizer, né? Quanto à vacinação, está muito devagar. Até agora, ontem eu vi o dado, foram um pouco mais de
5% da população que já tomou a segunda dose, apenas 5%, né? Contanto que a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, 82 milhões, é pouco para o espectro que a gente espera de imunização, que é entre 65% e 70%, né, do total da população. Então é difícil, a vacinação está muito devagar, em primeiro lugar porque a Alemanha fez uma compra conjunta com a União Europeia e o pedido foi tão grande que as empresas não conseguem entregar. É basicamente o que acontece em outros países também, né? É difícil. Sem vacina não dá para se vacinar. Então, faz parte, né? É uma coisa que tem que esperar. A Angela Merkel falou que até setembro ela espera que se tenha essa imunidade com 70% pelo menos das pessoas, principalmente dos adultos e idosos vacinados, né? Uhum. É a ideia, até setembro. No mais, a vida é aquela coisa. Eu também, atualmente, trabalho em home office, eu produzo textos aqui, né? Então, tenho a sorte de estar também trabalhando em home office, não precisar depender de transporte público e deslocamento constante, mas é difícil também porque acaba afetando a gente de forma psicológica, né? Vocês sabem aí, o isolamento é uma coisa terrível, mas mesmo assim eu tenho que agradecer, porque sei que principalmente no Brasil tem pessoas em situação muito pior, e isso eu vejo aqui as matérias. O Brasil é notícia aqui nos principais jornais, tanto impressos quanto televisivos, quanto na internet, no rádio também. Muito se fala do Brasil devido às variantes, devido ao número de casos, ao número de mortos. Todos os dias é falado alguma coisa sobre o Brasil, praticamente, porque é infelizmente uma tragédia que está acontecendo, e automaticamente eu estou em grupos de WhatsApp, né, ou algum vizinho aqui me vê, e, pô, Becker, e aí, e o Brasil? Vi ontem na TV que tal coisa, né? E eu explico, né? Olha, infelizmente, a situação é... Só te fazendo passar vergonha, né, Becker? Ah, mas faz parte, né? Faz parte, não adianta. Mas, enfim, ao mesmo tempo eu explico para eles que é uma pena que, no momento, a gente não tenha vacina, porque o Brasil sempre foi um grande exemplo, né, de imunização, de vacinação, e é uma pena que isso não tenha chegado agora. Eu explico para eles, assim, que se tivesse a vacina lá, a gente ia vacinar muito antes do que a Alemanha. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Esses dias eu comentei com eles, por exemplo, às vezes, assim, é muito difícil do alemão fazer alguma coisa improvisada. O que eu quero dizer com alguma coisa improvisada? Tudo é tão organizado e tão planejado que, às vezes, se torna uma bagunça. Por quê? Porque a gente, por exemplo, se vai vacinar no Brasil, a gente vacina em shopping, em farmácia, em estacionamento, faz um drive-thru lá, qualquer coisa, e deu, acabou. Não importa. Aqui na Alemanha, tu tem que marcar uma hora. Então, poxa, só para tu marcar uma hora numa linha telefônica que tu tem que esperar 20 minutos para marcar, para botar o teu nome, para dar os teus dados e tal, e conseguir um horário para daqui a 2 semanas, fica devagar, né? É inevitável. A fila não anda. A fila não anda, exatamente. Aí, sem contar o fato que não tem vacinas. Mas, enfim, é complicado, porque está complicado como em qualquer lugar, mas, assim, ainda não teve alguns protestos e revoltas de negacionistas aí, principalmente ligados à extrema-direita na Alemanha, mas nada comparado, não é a maioria. É uma esmagadora minoria. Que eles gritam muito, né, Guilherme? Eles gritam muito, né? E automaticamente, né, César, toda vez que tu fala em negacionismo, que é ligado à extrema-direita, quando tu fala em extrema-direita e Alemanha, o mundo abre os olhos, né? Por causa de todo o histórico aí, devido à Segunda Guerra e tudo mais, enfim, o que aconteceu aqui. Mas é uma grande minoria. A maioria, acho que, embora os casos tenham aumentado agora, principalmente nas últimas 2 semanas, devido às variantes, né? Britânica, brasileira, sul-africana. É uma pena, como em qualquer lugar, é uma grande pena não poder assistir um jogo com os amigos todos reunidos, não poder ir no estádio, não poder
ir num bar, assistir o jogo e tomar uma boa cerveja. É uma grande pena, mas faz parte, a gente tem que fazer a nossa parte e ficar em casa e se isolar, se manter isolado, acho que pelo menos até o final do verão ou final do ano, não sei exatamente, ninguém sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Resumindo, é isso. Eu vou embalar, e vou fazer 2 perguntas, que é para eu já passar na frente do César nas perguntas. Uma pergunta vai ser de cerveja, olha só, Guilherme. Não, de cerveja eu estou guardando para o final. De cerveja eu estou guardando para o final. Mas Becker, o povo, assim, pelo menos a visão que eu sempre ouvi e tive do povo alemão, que é um povo frio, né? Não se dá a muitos exageros, esse tipo de coisa. Fora em outubro, né? Em alguns lugares, fora no mês de outubro em alguns lugares, mas como é que é o alemão na arquibancada, lá na torcida? Como é que funciona isso? E aí eu já te emendo a segunda pergunta, né? Como é que ele vê o brasileiro, o torcedor brasileiro lá, e mais especificamente, como é que ele vê o Inter e os torcedores colorados aí? Respondendo a primeira pergunta, Luiz, assim, essa história de que o alemão é frio e calculista o tempo inteiro é uma grande bobagem, né? Assim, tem-se essa impressão, eu acho que porque as pessoas cruzam com eles na rua indo trabalhar. Eu acho que nenhum brasileiro também vai trabalhar sorrindo ou dançando, né? Com fantasia de carnaval. Exatamente. Não, é porque tu não viu como é que é o trem para Japeri, mas tudo bem. Não conheço, então não posso falar realmente. Mas, enfim, uma assim, eles são extremamente... Eles são muito tranquilos com quem eles conhecem ou com quem conhece eles. Se tu tem um amigo alemão e tu acaba fazendo amizade com eles, essas pessoas são pessoas extremamente calorosas, tranquilas, sem estresse. Na arquibancada gritam muito, xingam muito, né? Inclusive tem quando a Alemanha teve a modernização dos estádios no início dos anos 2000 para a Copa de 2006, os torcedores alemães se reuniram na época com a DFB, que é a CBF deles aqui, né? Porque eles não queriam justamente que depois da Copa os estádios se transformassem em teatro. O que isso quer dizer? Por exemplo, hoje em dia na Inglaterra, não que eu defenda isso de maneira categórica ou veemente, mas hoje em dia na Inglaterra, por exemplo, em muitos estádios da Europa, tu não bebe mais, não fuma mais, não tem mais aquela festa, não tem mais bandeira, não tem mais, né, não tem mais faixa, não tem mais nada. Os alemães não queriam isso, justamente, e hoje a gente pode ver que tem setores específicos do estádio que são para quem vai fazer a festa e ficar em pé. O exemplo disso é a muralha amarela do Borussia Dortmund. Famosa muralha amarela do Dortmund. Vamos botar umas imagenzinhas da muralha amarela aí, César, nessa. Fala da muralha aí. Tu já foi a jogo na muralha, né, Guilherme? Eu já fui a mais ou menos 10 jogos no estádio do Borussia Dortmund, né? Um clube que eu tenho um carinho imenso desde pequeno no Brasil, porque quando eu lembro de assistir, logo depois que a Alemanha caiu o Muro de Berlim e a Alemanha foi unificada, em 91 a Bundesliga foi a primeira temporada, 91, 92, foi a primeira temporada que a Bundesliga foi transmitida no Brasil, pela TV Cultura. Então aquilo me chamou a atenção, né? Poxa, que legal, enfim. E aí tenho 2 grandes amigos aqui, um deles é torcedor do Dortmund e outro é torcedor do Arminia Bielefeld, que é um clube menor, mas que é bem interessante. Até tem uma história interessante, porque o Arminia Bielefeld é azul, preto e branco. E aí ele me deu uma camiseta de presente, ele me deu a terceira camiseta, que é vermelha, né? Então, ele acertou em cheio ali, né? Mas já fui no estádio também, já fui no estádio do Arminia, aqui em Bielefeld, e fui no estádio do Union Berlin, em Berlim, além do Dortmund, fui em Düsseldorf também e em Freiburg.
muito interessante, todas as vezes que eu fui no estádio do Borussia Dortmund, com um grande amigo meu aqui, eu fui na Muralha Amarela. E é uma coisa, de fato, impressionante, porque são 25 a 26 mil pessoas em pé. É um setor do estádio feito para a festa acontecer, para o barulho acontecer, para, né, enfim. E é bem interessante isso, ao mesmo tempo que eu falei que o alemão não é um povo totalmente frio e calculista, ao menos não o tempo inteiro, longe disso. Eles adoram uma festa, adoram carnaval, adoram tudo que é festa popular, eles adoram, sabe? Eles se reúnem, eles gostam de se reunir, então tu acaba tendo uma impressão até de que eles são, de certa forma, eles trabalham para esperar pelo período de festa, sabe? Seja Natal, Páscoa, Carnaval, enfim. A Schützenfest, que tem nas vilas aqui, que é a festa do tiro, que é uma coisa tradicional de séculos, né? Enfim, é bem interessante isso, assim, e a atmosfera no estádio do Dortmund, em todos os estádios, é muito legal. Tu nota que tem essa coisa, assim, apesar de eu ter falado que ele não é, que ele é muito festeiro, ao mesmo tempo eu noto que ele é muito mais comportado do que, na minha visão, propriamente os brasileiros ou mesmo ingleses, porque, olha, eles bebem. E não é pouco. E mesmo assim, e mesmo assim, é muito raro tu ver uma confusão. É realmente muito raro. Tirando um que outro, é lógico que tem brigas de torcida organizada, como tem em qualquer lugar. Mas é muito raro tu ver alguém, por exemplo, essa coisa de daqui um pouco o cara bebe e mexe com uma mulher. Nem pensar. Se tu faz isso, tu é reprimido. Em primeiro lugar, isso não se faz em lugar nenhum. Em segundo lugar, se tu faz isso aqui, tu é reprimido na hora e são capazes de chamar a polícia vai em cima. Né? Isso é só um exemplo. O outro exemplo é a questão da violência, que praticamente inexiste, né? Mesmo tendo um grande grupo de torcedores de futebol empolgados e muito bêbados, às vezes, que beberam muito, não é muito raro acontecer. Então, tu tem eu diria que tu tem esses dois lados da moeda juntos, assim, eles não são pessoas totalmente frias e calculistas que não gostam de festa, pelo contrário, eles são muito receptivos, às vezes, principalmente se tu fala a língua, mas se tu fala para eles daqui um pouco que tu não consegue falar alemão e fala inglês, depende, lógico, a pessoa, né, onde tu tá, com quem tu tá falando, isso eu acho que depende de qualquer lugar do mundo, não é uma exclusividade da Alemanha ou do Brasil, né, mas ao mesmo tempo que eles são muito festeiros. Outra coisa interessante, eles se comportam, é isso que eu quero dizer, né? Uma outra coisa interessante da Muralha Amarela é que é bom tu ir com uma roupa que tu já usou. Se dá gol, vai tudo pro ar. A gente pode até tentar achar vídeo aí para mostrar. É muito interessante, assim, tu vê que eles jogam fora mesmo, infelizmente, né? Pô, o cara jogando fora a cerveja. Mas é isso, pessoal, é sério, é muito impressionante que quando dá um gol, jorra cerveja por tudo. Imagina 20 mil pessoas, ou que seja 10 mil pessoas jogando cerveja. Né? É um troço, mas é espetacular. Assim, o barulho é intenso, às vezes ensurdecedor com os bumbos, né? A bateria, o show das bandeiras. Sempre tem um mosaico antes dos jogos. É muito interessante e é legal que a Muralha Amarela ela está aqui, ela interage com o resto do estádio. Ela grita uma coisa, às vezes, espera o resto do estádio gritar e o grito volta para eles, então dá um eco, né? Muito interessante, sabe? Ao mesmo tempo que tem essa coisa que eu falei que o alemão não quis transformar os estádios modernos antes, a partir da Copa, depois da Copa de 2006. E todos os estádios, praticamente, olha, se eu não estou enganado, são todos. Tem lugares em pé para ficar, onde tu pode beber tranquilo e fazer tua festa. Tu tem também, normalmente, uma área destinada à família. Isso é outra coisa, né? Que são mais ou menos, no estádio do Dortmund, eu acho que são 5 a 10 mil lugares, que daí sim, lá
eu não tenho certeza agora, até porque eu nunca fui, mas esses dias a gente estava discutindo aqui, eu e um vizinho, devido a se pode ou não beber, né, nesse bloco da família. Eu acho muito legal isso, porque, poxa, tu vai com uma criança, né, de 5, 6 anos, e acho interessante, assim, acho legal que tem isso separado, e meu fone escapou aqui. E ao mesmo tempo é legal que, pô, tu tem uma interação bem grande, mas entrar nos estádios aqui também eu achei muito semelhante com o Brasil, sabe? Existe uma fila, mas ao mesmo tempo, na hora da revista, que afunila tudo ali, vira uma bagunça. Vira o Beira-Rio, vira o Beira-Rio. Vira o Beira-Rio subindo na superior ali, né? Na superior. O pessoal subindo na superior ali, e tu fica ali naquele... Assim. Isso, tu fica naquele túnel ali. Mas é isso. Não sei se eu consegui responder, Não, Luiz, sim, a primeira pergunta, sim. Agora tem a segunda, que é como é que é com os brasileiros e com os torcedores do Inter aí? Vários. Inclusive, um dos meus amigos alemães foi me visitar no Brasil em 2007. Eu levei ele no Beira-Rio, né? Eles conhecem, pelo menos os meus amigos aqui, com quem eu tenho contato, todos eles conhecem o Inter. Eu mostro o vídeo para eles ficam muito impressionados. Eu também sempre comento que eles perguntam, alguns que daqui a um pouco não conhecem, o que é normal devido a essa... Não existe como um guri no Brasil não saber quem é o Manchester United ou o Bayern de Munique, mas assim, nem sempre um cara que não acompanha tanto futebol aqui vai saber quem é o Inter, ou, né, acontece, porque o futebol sul-americano não é tão forte aqui, mas eles conhecem sim, pelo menos meus amigos já olharam jogos comigo aqui, e acharam muito impressionante, muito interessante, muito legal. Já mostrei vídeos para eles também da torcida do Beira-Rio, ruas de fogo. Eles acharam as ruas de fogo uma coisa completamente biruta, né? Mas eles acham assim, às vezes, e eu às vezes comento com eles que eu tenho a impressão que eles acharam assim muito duro me perceberem, por exemplo, muito chateado depois da perda do Brasileiro. E assim, a gente sabe que o Inter é a nossa vida, né? Então, assim, foi muito difícil tanto de dormir quanto de acordar naquela semana, assim, pelo menos uma semana nos próximos dias, assim. E alguns dos vizinhos eu encontrei aqui me perguntaram como é que tinha sido, eu expliquei e eles falaram: cara, cabeça erguida, do ano que vem tá. Eu falei, cara, não é bem assim. Não. Era para ter dado agora. Era para ter dado agora, entende? Não é bem assim. Então, de certa forma, eles notam que a gente sofre mais, eu acho. Eles têm essa cultura de daqui um pouco, ei, ok, passou, vamos em frente. E vamos a gente nota, vamos para o próximo. Eles pensam, né, lá, e a gente fica, poxa, não era para ter sido mexe assim, com a nossa vida, né, Guilherme? Com o nosso humor. Eu queria fazer dois comentários, tu deixa, Ramires? Não, agora tudo bem, agora vai. Não, na verdade, uma é uma pergunta, né, sobre... Não tem como falar do Borussia e sem falar do Tinga, né? O Tinga, ele é reconhecido, como é que é o nome dele no clube e aí junto à torcida. E a segunda coisa, isso é uma pergunta, a segunda é um comentário, né? Tu estava falando do Ruas de Fogo e tudo mais. Cara, é impressionante como no Brasil os clubes trabalham para acabar com isso, né? Ruas de Fogo, eu acho que tu acompanhou, a PM, a Brigada Militar, proibiu com a anuência do clube, né? Eu estava conselheiro na briga para a gente conseguir tirar meia dúzia de cadeiras para as pessoas verem o jogo em pé e fazer a festa. E foi uma briga para tirar aquilo, porque o clube não queria. Me parece que aqui no Brasil a gente não encontrou esse meio termo que a Alemanha encontrou, né? Porque a Alemanha sabe o quanto a festa é importante para vender o espetáculo, né?
porque não, as vinhetas do Inter, elas não vão sair do setor da família. As vinhetas, toda a imagem do futebol, ele está ligado a quem está pulando, a quem está fazendo festa, a quem está com a bandeira, e me parece que isso aqui não é muito valorizado, né? O Ramires, que está lá no conselho, sabe disso, né? O quanto é difícil, né? Agora é uma briga, e agora ainda está aqui no Brasil, nós estamos na discussão do clube empresa, que não se sabe para onde vai, né? Se vai virar tudo empresa, o que vai se fazer, uma coisa muito... Mas olha lá, fala aí, Guilherme. Não, até complementando esse comentário, César, acho fundamental, eu acho que a Alemanha, neste caso, é um belo exemplo disso, como eu falei, tem o bloco da família, onde tu não pode fumar, não pode beber, não pode, né, poxa, não vai fumar perto de uma criança. Claro. E também, na verdade, assim, tu não vai ficar em pé o tempo inteiro junto com uma criança. E aí tu tem o lugar da festa e tem os outros lugares do estádio onde as pessoas assistem o jogo. Por exemplo, o meu pai é um exemplo, que ele não consegue ir no Beira-Rio e olhar o jogo em pé, ele não gosta disso. Claro. Então, ele tem que ter um lugar para sentar, mas nada impede de ter uma parte onde as pessoas possam assistir o jogo em pé e fazer a festa. Acho que não tem problema nenhum nisso, só para complementar, e acho que nesse sentido a Alemanha é um belo exemplo nesse caso. Quanto ao Tinga, César, ele fez parte de uma geração de reconstrução do Borussia Dortmund, de certa forma, né? Ele veio em 2006, depois que a gente ganhou a Libertadores. O Borussia, em 2005, olha, em 2002 o Borussia foi campeão alemão, e em 2005 ele quase quebrou. Os torcedores foram para a rua fazer passeatas enormes com uma faixa escrito: o Borussia não pode ser vendido. Hoje o clube se sustenta, mas ao mesmo tempo nunca mais voltou a ser... chegou na final da Champions League, foi campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, enfim, mas não teve nunca mais o sucesso, por exemplo, dos anos 90, quando foi campeão da Champions League e de outras competições. Ele era um clube regular, ele tinha regularidade nas competições, né? Então o Tinga jogou nesse período de 2006 a 2010, que foi o ano de reconstrução. Em 2008 chegou o Klopp, né, o Jürgen Klopp, que levou o Borussia de novo ao título alemão em 2011, 12 e final da Champions League em 2013. Tinga é muito querido, eu vejo ele como uma pessoa muito querida, muito, muito benquista aqui, né, em Dortmund, pelos torcedores, assim, é bem interessante de ver. Até porque a gente sabe, né, que o Tinga sempre foi um cara que se mostrou muito fiel à camisa que ele veste, né? Sempre muito foi um comprometido, cara né? Comprometido, muito profissional, e eles têm um respeito enorme, né? Devido a esse tipo de atitude de qualquer jogador, né? Sim. Não pode fazer corpo mole, eu acho que como em qualquer lugar, né? Tu é um jogador profissional, não pode nem pensar, recebendo em dia ali, tu não pode pensar em fazer corpo mole, né? Mas é um cara extremamente respeitado, querido e bem quisto pela torcida aqui. Bacana. Vamos tomar uma água, Ramires? Água? Vamos tomar água e fazer um break e depois a gente volta falando do Inter. O que tu acha? Água, vamos, tem então. que ser água. Não pode ser cerveja? Não. Cerveja a gente fala depois com o Guilherme. Que cerveja depois, no final. Tá bom, vamos lá então. Vamos tomar água, depois a gente volta. E aí, gurizada, gurias e guris, voltamos aqui depois de tomar água e ir ao banheiro.
Estamos de volta com o De Fora da Área. Aí, antes de a gente passar a bola aqui para o Ramires, encaminhar a pergunta dele, lembrando para deixar o seu likezinho, o seu joinha, a sua coisinha aí embaixo, é importante para o canal do Povo do Clube, e também se inscrever no canal do Povo do Clube, o maior canal de esportes da internet, Guilherme. O cara fala isso sem qualquer base, sem qualquer compromisso com a verdade. Guilherme, jornalista, aí eu também, olha só, cara, que merda. Mas, Guilherme, é o seguinte, tá agora me conta como é que é assistir os jogos do Inter aí na Alemanha, como é que tu te vira para essas questões aí, e conta alguma história para nós sobre a tua assistência dos Jogos Colorados. Beleza, não, assim, como eu já comentei no início, agora, por exemplo, é abril, eu estou 5 horas na frente, o horário de verão é complicado para os jogos à noite, final de semana é muito tranquilo, eu costumo assistir tanto no meu computador, quanto até na televisão direto, às vezes, conectada na internet, eu dou um jeito de achar algum link de alguma forma, nem sempre é tão barbado assim, tranca às vezes, chega aquela hora assim que tu tá empolgado com o jogo, assistindo, e daqui um pouco dá o escanteio, o cara cruza e trava, né? Então, congela. Não é uma coisa muito agradável que acontece, mas acontece, né? Agora sim, talvez eu acho que, tirando a parte desses jogos que eu já assisti no estádio dos times aqui na Alemanha, por exemplo, que eu falei, e também em bares com amigos, né? Já assisti tanto jogos do Campeonato Alemão quanto de outros, e uma história curiosa que aconteceu comigo quando eu não morava na Alemanha ainda, mas estava na Alemanha. Logo depois que eu me formei em jornalismo, em 2005, eu fui morar na Inglaterra. Eu passei um ano lá aprimorando meu inglês, e depois de um ano trabalhando e estudando, eu resolvi fazer o famoso mochilão pela Europa, né? Então, eu fui da Inglaterra para a França, da França para a Bélgica e da Bélgica para a Holanda. Quando eu cheguei na Holanda, era 5 de agosto de 2006, 3 ou 5 de agosto. Agora já tô, o tempo já passou, já tô. Inter e Libertad, jogo de volta, semifinal. E eu caminhando lá por Amsterdã, não encontrei nenhum lugar. O jogo começava às 2h30 da manhã, se eu não me engano, e já era meia-noite e 1h, e eu pensei, seja o que Deus quiser, eu vou dormir, eu vou para o hotel dormir e amanhã eu vejo o resultado na internet. E acordei no outro dia, vi o resultado, a gente estava na final, e uma semana depois era o jogo contra o São Paulo, no Morumbi, talvez o maior jogo que eu já vi, que talvez nós já vimos, não sei, da história do Inter, em termos de qualidade técnica, o jogo, lógico que o Inter e Barcelona foi uma coisa indescritível, mas aquele Inter e São Paulo no Morumbi foi muito especial, porque naquela semana eu chego a Berlim, e ao encontrar um grande amigo meu alemão, eu expliquei para ele, o Inter está na final da Libertadores, eu preciso ver esse jogo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus, exatamente, foi isso que eu fiz, eu preciso ver esse jogo. E o que aconteceu foi que naquela época não existia transmissão ao vivo na internet, era muito raro, tu precisava de uma internet muito potente, não tinha essa... Assim, ou tu tinha Globo Internacional, que era muito raro, ou tu ouvia no rádio. Eu passei a Libertadores de 2006 inteira, por exemplo, ouvindo todos os jogos. Imagina aquela bola, daquela falta da LDU que o Klemer tirou no fim, ouvindo no rádio aquele jogo no Beira-Rio, e eu falta para a LDU na entrada da área. Querem me matar do coração, né? E o que aconteceu foi que o meu amigo falou, isso é interessante, eu quero ver esse jogo também. Eu conheço um bar aqui em Berlim, existe um bar em Berlim que passa jogos do Campeonato Brasileiro. Eu posso tentar ligar para ver se... né? Porque o jogo também começava às 13h30 da manhã em Berlim. Era 2h30 ou 13h30 da manhã, alguma coisa assim.
pensei, putz, o cara não... É muito tarde, né? E ele ligou para o bar, ele disse, deixa eu ver aqui, o nome do bar é BR-101. Aí eu, bom, BR-101, conheço isso aí. Eu, hein? É uma rodovia ali que eu conheço, inclusive, né? Briói. Ele ligou para lá, é a Briói, a famosa Briói. Ele ligou para o bar, falou com o gerente, e esse gerente falou alemão com ele, e ele disse, cara, pega o telefone aqui, ele fala português. E eu expliquei a situação. Disse, olha, cara, é o seguinte, eu não sei, eu fiquei sabendo que vocês passam jogos do Campeonato Brasileiro, meu nome é tal, eu estou aqui em Berlim, eu queria ver o jogo do Inter, eu queria muito ver o jogo do Inter, eu sou muito colorado, e o cara responde, eu também sou muito colorado, eu sou de não me toque. Eu vou botar um telão para nós. Pode vir aqui que o bar vai estar aberto e eu vou botar um telão para nós assistir. Fica que maravilha, hein? E assim eu assisti Inter e São Paulo em Berlim em 2006, com os 2 gols do Sobis. E eu até queria comentar isso, que eu tentei fazer contato com esse cara, que eu esqueci o nome dele, inclusive. Eu nunca mais encontrei ele, eu mandei e-mail para o... Eu não sei, a gente não trocou contato na época, mas a gente fez uma foto. Eu lembro que alguém tirou uma foto, nossos dois de camiseta do Inter, no fim do jogo, depois que o Inter ganhou o jogo. Só que eu nunca mais encontrei esse cara, eu não sei, daqui um pouco aí, se o cara de Não Me Toque, que tinha um bar em Berlim e trabalhava lá, chamado BR-101, esse cara aí pode me localizar, a gente olhou o jogo juntos e os dois, eu não sei ele, mas eu quando saiu, deu o segundo gol do Sobis, eu saí gritando na calçada, eu sou campeão da América, finalmente. E aí, gurizada, lançado um desafio aí, se alguém souber localização, paradeiro, coloca nos comentários aí embaixo, comentários que a gente vai... enorme audiência na Alemanha aí, por favor. Seria muito legal. Esse cara daqui a pouco aí tá de volta no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei porque na época eu acho que a gente não trocou contato, eu não sei o que aconteceu. Eu só lembro que a gente assistiu o jogo junto, comemorou os gols, o cara trabalhava lá, não sei se era gerente, e se eu não estou enganado, ele era de Não Me Toque. É isso que eu tenho para dizer. E foi um dia muito legal. Eu lembro também que o meu amigo ficou muito impressionado com o jogo em si. Antes até o César perguntou, o César ou o Luiz, agora não lembro, questão de o que eles acham do Inter, né, da torcida. Esse meu amigo nesse dia, esse meu amigo alemão ficou muito impressionado com o jogo. Eu lembro que no intervalo, quando a gente comentou assim, ele ficou me olhando e disse assim, Becker, eu nunca vi um jogo tão veloz em toda a minha vida. Que aquele Inter em São Paulo foi realmente eletrizante o tempo inteiro, né? E ele comentou, e aí a gente para pensar, isso faz 15 anos, né? O tempo passa, né? Faz 15 anos. E agora parece que já havia uma disparidade entre, até obviamente por uma questão de mercado, uma questão econômica, do futebol europeu para o futebol sul-americano. Mas naquela época, eu acho que, pelo menos este jogo, olha, esse meu amigo ficou bem impressionado e achou sensacional, olha, a atuação do Inter, tanto que quando ele foi para Porto Alegre, foi no Beira-Rio comigo, comprou camiseta, foi muito legal, tem até hoje aí, tal. O cara que gosta muito de ver o Inter comigo, é legal mesmo. E 2 times de enorme qualidade, né, cara? Aquele São Paulo do Muricy e o Inter era uma coisa, assim, eram 2 times muito rápidos, muito de uma qualidade de troca de passe, assim, tu não tinha passe errado. E era o atual campeão do mundo, né, César? Eu acho que valorizou demais o título da Libertadores. Muito embora, depois do segundo jogo, aí eu já estava de volta a Londres, e foi muito engraçado que, pelo Orkut, torcedores do Inter e do São Paulo se encontraram, que moravam em Londres, e disseram, olha, tem um bar lá nos Cafundó, não sei de onde, que vai passar. E o jogo também começava 2 da manhã, peguei o trem e fui para lá tentar ver o jogo, né? Só que o trem vazio, né? O metrô já era meia-noite, vazio e tal. Quando abre a porta para descer na estação do bar, onde ficava esse bar, dos outros vagões eu noto
uns 20, 30 cabeças de camiseta do Inter e do São Paulo, descendo comigo junto, e eu olhei, poxa, que massa, sabe? O lugar estava tão lotado, mas tão lotado, que várias pessoas ficaram fora do bar. A gente chegou muito cedo. E isso foi em algum lugar de Londres, em algum bar, eu não lembro agora de cabeça, no segundo jogo da final, né? E aí tem vídeos também, que daqui a pouco a gente, não sei se pode colocar aí, mas tem vídeos no YouTube da festa nas ruas de Londres na frente desse bar. Eu sei que tem um link aí, vamos colocar, consigo mandar para vocês aí. Tá bom. Foi muito legal, muito interessante, estava tão lotado que eu olhei o jogo com um cara de camiseta do São Paulo grudado aqui, olhando para a TV assim, muito perto, né? Mas foi bem, belas experiências que o Colorado nos proporciona. O segundo, foi o segundo jogo. Eu vim em casa e aí a gente fez umas coisas, cerveja, as coisas assim. Cara, e aí acabou o jogo, e aí chegou um colorado, que é nosso amigo, Ramires, o Vinícius, o Vini. Vini Tavares? O Vini Tavares, com jornalista também. Cara, com uma meia dúzia de cara que eu não conhecia. E aí entraram dentro do meu apartamento, a gente começou a fazer uma festa. Coisa maluca, coisa que só o futebol proporciona. Vamos dar um salto, agora vão vir. Vai lá, fala aí. Eu tenho uma historinha também sobre esse jogo do São Paulo e Inter, né, no Morumbi. Eu estava em Brasília, não estava ainda transferido, estava fazendo um trabalho temporário aqui, estava destacado, né? E eu estava num hotel aqui em Brasília, hospedado num hotel, e, cara, eu muito pilhado, né, cara, vou ver o jogo no quarto do hotel, trancado, né, que eu tava nervoso, né, vou ver esse jogo trancado no quarto do hotel. E aí o gol do Inter, eu saí berrando, alucinado dentro do quarto, né, gritando. Daqui a pouco o gol do São Paulo, cara, gol do São Paulo, aquela correria e gritaria no corredor do hotel. Na frente da minha porta, um São Paulino berrando. Cara, aí quando acabou o jogo e o Inter, que é o quieto depois, né? Acabou o jogo, o Inter ganhou, eu saí pro corredor do hotel para berrar. Arrumar briga com o São Paulino. Gritava, agora grita, São Paulino, grita! Ai, comemora agora, quero ver! Antes não teve quem não ficou quieto naquele final de jogo ali, né? Aquele final de jogo contra o São Paulo foi uma coisa... Teve uma coisa o Inter foi... Sim, não, para mim, eu vou dizer uma coisa para ti, Guilherme, e para o Ramires. O jogo mais nervoso que eu assisti contra o São Paulo foi aquela semifinal do bicampeonato, que o Inter passou e pegou o Chivas, né? Aquela semifinal foi um troço, cara. Porque eu acho que empatou, e assim, faltava 15 minutos para acabar o jogo, se o São Paulo fizesse gol, eles que iam. E nós atrás, era um time inferior, né, com o Celso Rotti, né? Não, foi... Aquilo... O que eu tinha que lembrar? O Rotti é um pleonasmo, né? Ele... Inferior e Celso Rotti. Atrás e Celso Rotti. Atrás e Celso Rotti. Vamos garantir o empate. Vai lá, gurizada, vamos garantir o empate. Não, aquele jogo foi difícil também. E eu estava em São Paulo nesse jogo. Eu estava trabalhando numa feira em São Paulo nesse jogo e fui para o hotel ver o jogo, esse Inter e São Paulo, em São Paulo. E foi terrível, porque o primeiro jogo da semifinal eu estava no Beira-Rio e foi um massacre do Inter. Foi 1-0 o gol do Juliano, mas foi assim, poderia ter sido 4, 5. Não, o Ceni fez milagres naquele jogo. E o segundo jogo a gente tem a falha do Renan, o gol do meio da Alessandro, meio Alexandro, naquela falta, o São Paulo, 1 minuto depois, fez 2-1. Então, foi terrível também.
Cara, eu quase infartei naquele jogo, quase infartei. Aquilo ali foi desumano, cara, desumano. E assim, quem passasse para a final tava em Abu Dhabi. Eu sabia o Chivas que... não iria. Não, e ali todo mundo sabia. Eu acho que o Chivas até fez aquele gol no final no primeiro jogo em 2010, mas não tinha... A gente ia ganhar, a gente ia ganhar de qualquer jeito aqui da Liga. Dependia de passar do São Paulo, no caso. Vamos falar do Inter atual? Vamos dar um salto lá naqueles timaços do Inter para o Inter atual, Ramírez? O que tu acha? Inter atual. O atual. O que a gente espera do Inter de hoje? Ontem, olhando o Del Valle jogar, né? Ontem a gente viu, não sei se tu viu aí, mas eu e o Ramírez vimos o Del Valle, que é o ex-time do Ramírez, que não é esse aqui. Verdade. É o ex-time do Ramírez. Eu sempre faço esse alerta que agora, daqui para frente, nós vamos falar Ramírez e não sei eu. Ramírez, o Miguel Ángel, nosso glorioso técnico. Cara, o Guilherme não viu, assim, mas o jeito de jogar do Del Valle é uma coisa muito bacana, né? O mesmo futebol que eles mostraram contra o Flamengo ano passado, um futebol de toque de bola, muito rápido, né? Jogadores muito leves, né? Eu acho que isso é uma característica do Ramírez, né? Jogadores muito leves que às vezes não aguentam o tranco, mas uma técnica, de uma agilidade bárbara. Mas, deixando o Del Valle, que eu não vi ontem porque nós estamos gravando no sábado, viu, gente? Então, ontem foi sexta. Tu viu algum jogo desse Inter do Ramírez? O que tu tá achando dessa nova filosofia do nosso futebol, Guilherme? O que tu espera para esse ano, assim? Que está tudo sendo reconstruído, né? E reconstruído no momento que o clube está com as finanças muito ruins, como de resto todo o futebol aqui. O que tu acha que vai dar aí? Nas últimas semanas, eu preciso confessar que, até como eu falei, devido ao horário de verão, os horários dos jogos foram passados para muito tarde aí, né? Então tem sido um pouco difícil de acompanhar, mas do que eu vi, é bem isso, assim, César, é uma reconstrução total, assim, né? O clube teve aí essa semana essa série de demissões, está numa situação financeira bem difícil. E isso eu acho que, inevitavelmente, acaba se refletindo no psicológico de todo mundo que faz parte do clube, né? Do conselheiro, do presidente, até o jogador, até o roupeiro, todo mundo. E isso é uma coisa que a gente vai ver. Tomara que a gente consiga evoluir cada vez mais e que o Ramírez, pelo que eu pude acompanhar dele no Del Valle e também nesse início de Inter, seja esse jogo... bem como tu comentou, César, assim, de toque de bola, que ocupe espaços e que chegue na frente, seja o meia, seja o volante, alguém tem que ocupar o espaço para chegar na área e definir o jogo. Não pode, por exemplo, acontecer o que aconteceu no Grenal, da gente ter duas chances claras de gol, numa baita jogada do Lucas Ribeiro, foi, né? Foi do Lucas Ribeiro primeiro. E a outra do Praxedes, que não passou para o Yuri Alberto, se eu não me engano. São jogadas boas, são coisas que tu já consegue ter um esboço do time, né? Há uma movimentação interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que o Inter carece, a gente sabe, um pouco de técnica mesmo, né? A gente às vezes cria uma boa jogada e tem dificuldade de concluir ela. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos, né? É difícil. Eu torço muito, muito mesmo, para que essa direção ajude na reconstrução do time. A gente sabe que o momento é delicado e espero que o Ramírez consiga impor essa filosofia dele, que parece ser bem interessante. Eu sempre digo assim que eu acho que é muito difícil para tu formar um time campeão. Às vezes demora 1, 2, 3, 4 anos até tu formar um time que realmente tenha o ímpeto de chegar lá e ganhar uma competição como um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, né? Até mesmo uma Copa do Brasil. O que não pode acontecer é
um grupo profissional, com um técnico muito bem pago e que recebeu um investimento muito bom, não ter um time básico nos primeiros 2, 3 meses já. Que não é o caso agora, já é praticamente o caso, né? Mas isso, pelo menos, parece que está acontecendo. O que eu quero dizer com um time básico? É aquele time que consegue fazer pelo menos uma ligação decente entre a defesa, o meio e o ataque, tem 2 jogadas, pelo menos, de linha de fundo, o cara consegue cruzar uma bola para trás, para quem vem de trás cabecear na marca do pênalti. É o time básico, assim, um time que daqui a um pouco vai ser inferior a outro e vai se defender de uma forma eficiente, porque às vezes vai ter que se retrancar para não sofrer gol de um time mais forte, por exemplo. É um time que sabe criar pelo menos 2, 3 jogadas no meio campo, fazer 2 tabelas, né? Esse é um time básico. A gente sabe que isso não basta para um time ser campeão, na minha opinião, né? Na minha visão, acho que não tem como. Eu acho que demora, é um processo longo. O próprio Inter de 2006 é um exemplo disso, de uma reconstrução que vem lá do início dos anos 2000. Então, é um processo demorado. Mas, enfim, esperamos, né? Esperamos que a coisa ande e que esse estilo de jogo do Ramírez, que parece ser bem interessante, que ele consiga encaixar as peças no lugar certo. Eu acho que é isso que ele vai ter que fazer nesse Inter em reconstrução e em dificuldades financeiras, que provavelmente no meio do ano vai ter que negociar 1 ou 2 jogadores, né? Então é isso que eu espero, pelo menos. Então vai lá, Ramírez, pode falar. Eu pelo menos vi uma luz no fim do túnel, né? Ele já dispensou o Marcos Guilherme. Putz, um ponto. Já é uma grande coisa. Não, são 2 luzes no fim do túnel. Ele dispensou o Marcos Guilherme e o Sarrafiori parece que foi para o CRB. Eu tenho pena do CRB, sabe? O CRB é um time que se esforça, né? Quer voltar para a elite do futebol e aí pega o Sarrafiori, né? Mas isso que não dá para entender uns também, ganham, né? outros perdem. Isso também que não dá para entender. Às vezes um cara como o Sarrafiori, que vem com toda uma pompa, uma promessa, exato. Onde está o futebol desse cara, entende? O Inter é um clube que não pode se dar o direito de errar esse tipo de contratação. Não tem como. Esse cara, onde é que está o futebol dele, entende? Alguém avaliou mal, né, Guilherme? Exatamente. Alguém avaliou muito mal. Por que ele foi contratado? Ele veio como uma promessa, como eu falei, com uma pompa e acabou não rendendo absolutamente nada. Isso que eu não admito num processo de um clube profissional. Isso que deixa a gente um tanto chateado assim, com alguns resultados que têm ocorrido nos últimos anos. Sabe? Tem uma vivência com isso, né, Guilherme? Assim, quantas vezes a gente já viu no Inter um cara vir com esse cartaz, não dá certo, não conseguir se impor dentro do time, aí sai e vai para um outro time, chega no outro time e joga uma bola que fica dizendo, pô, cara, por que ele não jogou assim no Inter? Mas esse é um tipo de contratação, eu acho, Ramírez. Essa contratação, esse tipo de jogador é o Ricardo Goulart, né, que não se afirmou no Inter e chega no Cruzeiro e, pô, cara, sai por um Boeing de dinheiro. Agora, a outra contratação é o Sarrafiori, qual é aquele rapidão argentino lá, lembra? Luque, né? Luque também veio assim com cartaz, e aí eu tenho uma tese. O Ramírez conhece a minha tese. Se o guri está lá na categoria de base, na Argentina, do clube argentino, e ainda não está no Barcelona, no Real, porque é o mercado natural dessa gurizada argentina é a Espanha. Se eles não foram para lá, cara, a maior parte dos clubes espanhóis, pelo menos antes da pandemia, tinham olheiros e escolinhas na Argentina. Se o Sarrafiori não está lá no Barcelona, alguma coisa, ou alguém está mentindo, ele não é o que está prometendo, né? Ou alguém tem uma bola de cristal que ele vai estourar. Mas, enfim, eu nunca vi futebol, né? E talvez o problema dele seja o psicológico mesmo, né? Ele não consegue se aplicar ao jogo, né? E hoje, atleta, mais do que músculo, pensamento tático, ele tem que se aplicar.
né? Tu te aplica no teu mestrado, tu te aplica no teu trabalho, o tem Ramires se aplica. Tem que ter um encaixe, né? Tem que ter, exato. Se o cara não tem isso, que é o mínimo para tu executar o mínimo para tu jogar futebol ou fazer pão, é tu querer fazer pão e tu querer jogar futebol. Se tu não consegue... Olha, pessoal, uma vez, como jornalista, até trabalhando aqui na Deutsche Welle, em Bonn, aqui na Alemanha, eu entrevistei o Paulo Paixão. Fiz uma entrevista com ele em 2015, e aí vai bem ao encontro disso que o César estava falando agora. Nesse período que eu vim trabalhar temporariamente aqui, eu fiz uma entrevista com ele um ano depois do 7-1, né? O famoso 7-1, que tanto também me perguntam aqui e me pedem para explicar, e eu digo, aquilo não tem explicação, meu caro, não tem como eu te falar nada a respeito daquilo. Enfim, eu lembro do Paixão na entrevista me comentando que às vezes acontece que a gente sabia, por exemplo, que a Alemanha era um time muito superior àquele Brasil. Se historicamente os dois times, as duas equipes, as duas seleções são muito parelhas, embora o Brasil historicamente eu acho que tem uma qualidade técnica muito superior a qualquer outra seleção do mundo, aquela Alemanha era, como comprovou, ser muito superior ao Brasil. E eu lembro que o Paixão na época falou que às vezes acontece no futebol uma coisa que chama-se dar a liga, que é isso que o Ramires também falou agora, que é o encaixe. E que daqui a pouco uma peça como o Ricardo Goulart dá certo no Cruzeiro e não dá certo no Inter, e é uma pena. O problema de jogadores daqui a pouco, outros aí, exemplos vários, é que tem jogador que é contratado sem ter dado certo em clube nenhum. Isso é o que incomoda, às vezes. Um clube como o Inter, acho que não pode errar a esse ponto, entende? A gente tem... Vamos pegar o exemplo aí do lateral esquerdo, aquele acho que estava na Bulgária, né, também. O cara jogava na Bulgária, Natanael, né? Não sei, ele se machucou até, talvez não teve chance e tal, mas talvez tenha vindo por um valor muito alto para o que realmente teria a oferecer, né? É um questionamento que eu faço, assim, um comentário, uma observação. É difícil isso, e isso dói no fim das contas. Na reta final dos campeonatos, a gente chega para disputar, esse jogador daqui um pouco, esse ou aquele, X ou Y, sem citar nomes, mas esse ou aquele limitado, que foi lá contratado a peso seja de banana, seja de ouro, ele vai entrar, e ele vai comprometer. Isso que não pode acontecer, né? Ao mesmo tempo, acho interessante que o Inter está abrindo espaço, até talvez por uma questão de necessidade, à base, e aí me incomoda um pouco também, de certa forma, a parte da torcida do Inter pede a base, daí quando coloca a base no gauchão, a base também não presta depois de empatar com o Caxias, e aí o treinador já está fazendo besteira com 6 jogos, quer dizer, calma, não é assim, como eu falei, eu acho que, na minha pequena opinião, um time básico é possível ser feito com 2 a 3 meses, um time básico que consegue fazer o mínimo em campo. Não quer dizer que esse time não vai ser campeão, mas ele não vai ser rebaixado, vai no mínimo brigar por Sul-Americana e vai, quem sabe, beliscar uma Libertadores. Ponto. Um time campeão demora muito mais tempo e tem outros fatores, ele é montado aos poucos, ano após ano, até porque a gente sabe da exigência do nosso mercado de negociar jogadores e ter que o clube se manter, como deve acontecer com o Inter agora, né? Então, acho que um pouco mais de uma melhor avaliação, alguns cuidados melhores em algumas contratações faria muito bem ao clube. Né? A gente tem um pensamento mágico, né? Que talvez pelo Brasil não ter essa tradição de campeonatos, de pontos corridos, que é relativamente novo aqui, né? E as Copas, elas nos deixam essa sensação de pensamento mágico, de que tu dá um grito ali na esquina, monta um time, e aí vai que chega, e acontece. Acontece, às vezes, de chegar times em final de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa do Raio, que isso acontece, mas num campeonato isso não acontece. Ou tu tem qualidade, ou tu tem menos qualidade, mas tu tem um trabalho tático e técnico sólido, mas, cara, é repetição. Futebol é treino, repetição. Treino, repetição. É chato, né? Mas é isso. Doutor Ramires, o que tu acha? Aquela frase? Aquela frase?
E hoje tu não falou de cerveja e a gente já vai fechar o boteco. Não, temos que falar de cerveja. Cara, tu tá no paraíso, me conta como é que tá ali no coração do mundo cervejístico. Tu vê que o Ramires não gosta de cerveja, né, Guilherme? Gosto só um pouquinho, certo? Né? Só um pouquinho. Eu também, não, eu gosto bastante aqui. Vez e outra eu tenho a oportunidade aí, mas agora, logicamente, sempre só eu compro em supermercado e, obviamente, tomo em casa, né? Não tem como ser Que diferente. tipo de cerveja tu gosta de tomar? Qual os tipos? A minha preferida aqui na Alemanha é a Weizen, a Weissbier, né? No sul ou no norte agora eles falam Weizen e em outro lugar eles falam Weiss, que é a cerveja de trigo, né? A trigo pura. Que é mais comum até, mais tradicional no sul da Alemanha, na região de Munique e na região de Bayern, né? Mas assim, basicamente eles tomam tem vários tipos de cerveja, tem alguns tipos de cerveja diferentes, mas a maioria é a Pilsen, a Weiss, como eu falei, a Pilsen e algumas outras assim que tem, por exemplo, em Colônia tem a Kölsch. Em Colônia que é a cerveja, né? A Kölsch é a cerveja de Colônia, vamos dizer que é super leve e vem em copos menores, né? É bem interessante de ver assim. Mas eu separei até para te mostrar uma coisa aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Olha aí, ó. Esse é um caneco. Esse é um caneco que a minha mãe ganhou de uma pessoa que disse para ela que esse caneco era da Alemanha, que um festival que tinha lá e tal, não sei o quê. E aí deu de presente para minha mãe. Ele é de 1 litro, né, Ramires? É um caneco de 1 litro. Ele é o que eles chamam de aqui porcelana. de massa. Ele é o que eles chamam aqui de massa. Massa é o nome do caneco de 1 litro, né? Mas o caneco de 1 litro é uma coisa meio complicada, porque tu vai tomar, vamos dizer, quando tu tá numa festa lá e ao mesmo tempo que não tá tão quente, né? Porque aqui não dá para fazer isso, né? Não tem como. Demora para tu virar aquilo lá, né? Mas o interessante, até assim, pegando esse gancho cervejístico, vamos dizer assim, é interessante que praticamente toda cidade da Alemanha, praticamente toda cidade da Alemanha e até mesmo algumas vilas pequenas têm a sua própria cervejaria. Então, vocês imaginem a quantidade de cerveja que tem aqui. Existe, inclusive, a lei chamada Lei de Pureza da Cerveja. É o do purismo, né? Que é de 1500 ou 1400 alguma coisa, que tu só pode fazer a cerveja com 3, 4 ingredientes. Acho que é 4 ingredientes, né? Água, malte, lúpulo e levedura, né? E levedura, acho que é isso. Acho que é, né? E a questão é que é interessante, cada cidade tem a sua cerveja e tu nota quando tu vai no bar da cidade tem aquela cerveja. Se tu vai no bar na outra cidade tem aquela cerveja da cidade, além das comerciais tradicionais. Sim. Mas daí tem a local, sempre tem a local. Aqui, como tu falou antes, né? O pessoal bebe muito, então tem espaço para cerveja local, cerveja de fora, cerveja isso, tem espaço para tudo, né? É interessante que a bebida mais consumida na Alemanha, na verdade, é café. A bebida número 1 na Alemanha é café. E o vinho é pau a pau com a cerveja. O vinho é pau a pau, porque eles têm regiões aqui, por exemplo, do Reno, montanhosas, que tem barreiras por tudo ali. Eles produzem muito vinho branco nessa região aqui do Reno, que é a região de Colônia, que é a região de Bonn, a região de Koblenz, ali descendo em direção a Stuttgart e tal. E é bastante interessante, assim, mas a cerveja, basicamente, na maioria dos lugares, a gente encontra a Pilsen e a Weiss. Tem alguns outros tipos, como eu falei, mas se tu quiser alguma cerveja um pouco mais diferente, com sabores, daqui um pouco de misturadas com questões com sabores de frutas, etc., aromas, aí tu vai para a Bélgica. Na Bélgica, tu tem tudo isso aos montes. E na República Tcheca também. A República Tcheca também é um lugar que tem muitas cervejas de tudo que é tipo e diferente. Assim, é bem interessante. Tá.
Agora, César, agora já pode. Agora que nós já podemos fechar o falamos de boteco. Eu ia cerveja. lembrar que a gente fez, lembra quando acho que foi tu que fez aquela cerveja com rótulo do Colorados de Brasília? Sim, sim. Guilherme, ficou uma tremenda de uma coisa ruim, cara. Sabe? Mas valeu a intenção. Ficou tão ruim assim. Não ficou. Não ficou tão ruim. Cara, uma cerveja, sabe aquelas cervejas da Idade Média, assim, que ela tinha pouca filtragem? Tu botava no copo, ela ficava... Ela não dava para enxergar o outro lado e ela não era uma Amber curvada. Vamos fechar o boteco. Guilherme, vamos fechar obrigado, o boteco, viu? Então. Obrigado por essa conversa, obrigado por ter tirado um tempo aí na Alemanha para bater papo com a gente sobre o que a gente gosta, que é o Inter, e sobre tantos assuntos interessantes aí. A gente vai estar sempre de porta aberta aqui, cara. Quando tiver jogo, quiser bater papo, né? Não precisa nem convite. Manda um WhatsApp, diz, quero participar. E aí tu entra na bancada e a gente bate papo. Daí todo o programa a gente vai falar de cerveja. A Miris vai pautar isso, viu? Vai te preparar. Obrigado, um abração, fica bem, tá? Se cuida aí, saúde, né? E vamos ficar em contato, tá bom? Certo. Grande abraço para ti. Guilherme, muito obrigado mesmo. Então, também aproveito aqui para fazer e te desejar saúde aí, que, como o César falou, né? Se cuida, né? Não sai de casa. Se sair, usa máscara. Sempre. Né? Lava as mãozinhas com álcool gel, com sabão. Essas coisas básicas. Coisa toda. Sempre. Né? Para todo mundo a recomendação, tá, gente? Para todos vocês aí que estão aí. Né? Vão se cuidar. Ramires, e muito obrigado, Becker. Foi um prazer conversar aí com você, contigo, né? Nessa manhã aqui no Brasil, nessa tarde aí na Alemanha. Né? E encerra o programa para nós aí. Peraí. Antes de encerrar, posso fazer um pedido? Tudo bem, César. O que é? Não, é uma coisa simples, né? Para ele encerrar o programa e se despedir em alemão, se for possível. Olha aí, ó. Gostou da ideia, né? Tá, essa foi boa. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite, foi um prazer imenso. Da minha parte, as portas estão abertas também, foi muito legal poder falar sobre o Inter, que é uma coisa que nos move, né? É a nossa vida e isso faz parte desde da nossa infância, desde quando a gente se conhece por gente. Como eu falei, é muito difícil estar longe, é muito duro, às vezes, mesmo com o estádio vazio agora na pandemia, não poder acompanhar o Inter, né? E quando tinha público, então, era ainda muito mais difícil. Mas, uma hora dessas que eu voltar aí, com a pandemia já encerrada, reforço os votos aí do César e do Ramires para todo mundo se cuidar, usar máscara, lavar as mãos e ter um... Sei que está difícil, porque está difícil aqui para mim também, está difícil para todo mundo, mas vamos ter um pouquinho mais de força e paciência, que uma hora dessas isso vai passar, a gente vai voltar a se abraçar no Beira-Rio, né? E vai poder se reunir de novo para fazer churrasco, para ver os jogos, e espero que o pessoal tenha gostado. Mando um abraço para todos vocês. E então me despeço agora pelo pedido do César. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Isso aí.